Queridos, quem sabe o que passou no coração do nosso Senhor Jesus Cristo quando ele estava na cruz? Eu sei que você sabe o que ele falou, porque está lá registrado inúmeras das suas falas quando ele estava na cruz. Mas e quanto ao que passou na sua alma, no seu coração? O que será que ele pensou, irmãos? O que de fato ele pensou? E se eu falasse para você que aquilo que passou na sua alma também está registrado para nós, queridos, na Escritura Sagrada? Está registrado especialmente, irmãos, no Salmo 22. O Salmo 22 nos registra tanto as angústias da alma do nosso Senhor, quanto também, irmãos, a descrição dos sofrimentos e da glória que seguiram aos sofrimentos na obra do nosso Cristo, irmãos. E é isso que nós vamos considerar. Abram, por favor, o Salmo 22. É isso que nós vamos considerar neste dia do Senhor. Diz assim, irmãos: ao mestre de canto, segunda melodia, corça da manhã, salmo de Davi. Deus meu, porque se acham longe de minha salvação as palavras de meu bramido. Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti. E me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe. Tu és meu Deus. Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima e não há quem me acuda. Muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam. Contra mim abrem a boca, como faz o leão que despedaça e ruge. Derramei-me como água, todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. Secou-se o meu vigor, como um caco de barro. E a língua se me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte. Cães me cercam, uma suça de malfeitores me rodeia. Transpassar-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos. Eles me estão olhando e encarando em mim. Repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sortes. Tu, porém, Senhor, não te afastes de mim. Força minha, apressa-te em socorrer-me. Livra minha alma da espada e das presas do cão, a minha vida. Salva-me das fauces do leão e dos chifres dos búfalos. Sim, tu me respondes. A meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Vós que temeis o Senhor, louvai-o. Glorificai-o, vós todos, descendência de Jacó. Reverenciai-o, vós todos, posteridade de Israel. Pois não desprezou, nem abandonou a dor do aflito, nem ocultou dele o rosto, mas o ouviu quando lhe gritou por socorro. De ti vem o meu louvor na grande congregação. Cumprirei os meus votos na presença dos que o temem. Os sofredores hão de comer e fartar-se. Louvarão o Senhor, os que o buscam. Viva para sempre o vosso coração. Lembrar-se-ão do Senhor, e a ele se converterão os confins da terra, porque eles se prostrarão todas as famílias das nações, pois do Senhor é o reino, e ele
É ele quem governa as nações. Todos os opulentos da terra hão de comer e adorar, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele. Até aquele que não pôde preservar a sua própria vida. A posteridade o servirá. Falar-se-á do Senhor a geração vindoura, hão de vir anunciar a justiça dele ao povo que há de nascer. Contarão que foi ele quem o fez. Amém. Oremos, irmãos. Senhor, estamos diante da tua palavra, Senhor. Em uma porção da tua palavra, Senhor, tão profunda, tão cheia de mistérios, Senhor, tão cheia de dores e de alegrias, sofrimentos e glórias, em um só salmo, Senhor. Ó Senhor, que nós tiremos os nossos pés, sandálias de nossos pés, para pisar nessa terra santa, Senhor. E como temor e tremor, nós consideremos as tuas palavras aqui, Senhor, nesse salmo que é o teu salmo. Deus Filho encarnado, Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Como eu acabei de falar, irmãos, esse salmo, ele fala para nós exatamente aquilo que passou no coração do nosso Senhor quando ele estava na cruz. Esse salmo, irmãos, ele nos ensina esta verdade. Cristo sofreu sendo rejeitado pelo Pai, para que depois de sofrer fosse glorificado e muitos fossem aceitos pelo Pai. Esse salmo nos ensina, irmãos, essa verdade, que Cristo, sendo rejeitado pelo Pai, sofreu, para que depois de sofrer fosse glorificado e muitos fossem aceitos por Ele. O que está diante de nós aqui, irmãos, pode ser resumido em duas palavras. São os sofrimentos de Cristo e as glórias de Cristo. Sofrimentos e glória. Há um texto aqui, irmãos, venha comigo para 1 Pedro, texto que nos resume bem o que é tratado aqui nesse salmo. 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 10 e 11, irmãos. Pedro falando sobre os escritos dos profetas, ele diz assim: foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e as glórias que os seguiriam. Esse salmo, irmãos, tem exatamente essa dinâmica que é básica no Evangelho. Sofrimentos e glórias. Inspirado pelo Espírito Santo, irmãos, Davi, que além de rei, também nos Salmos atuava como um profeta, ele nos dá um vislumbre dos sofrimentos de Cristo e as glórias que seguiriam a esse sofrimento. E aqui, irmãos, está posto entre nós uma dinâmica básica que nós precisamos ter atenção ao considerarmos esse salmo. É a dinâmica própria do Evangelho, que não há ressurreição sem crucificação. Não há exaltação sem humilhação. Não há vida sem morte. Não há, irmãos, coroa sem cruz. Não há glória sem sofrimento. Aqui nós aprendemos nesse salmo que o caminho para cima é o caminho para baixo, que os últimos serão os primeiros, que o maior é aquele que serve e que o caminho para a vida eterna é o caminho da morte para si mesmo. Esse salmo, irmãos, ele expõe com clareza essa dinâmica básica do Evangelho, irmãos, de forma que Davi, maravilhosamente aqui, queridos, conduzido por um espírito profético, ele não fala meramente das coisas para si. Tem coisas aqui, irmãos, claramente que nós não conseguimos identificar onde estava na vida de Davi. Ele não era apenas o pai do Messias,
ele era o tipo do Messias. Então, aqui nesse salmo, conduzido pelo Espírito de Cristo, ele fala-nos, irmãos, exatamente aquilo que Cristo sentiu quando ele estava na cruz. Eu quero provar isso agora para a igreja. Eu quero provar, irmãos, que esse salmo e essa primeira exposição, ela é introdutória, ela coloca as bases fundamentais para nós destrincharmos a riqueza que é nesse salmo, irmãos. Nós vamos passar cerca de 8 a 9 exposições só nesse salmo, de tão grande profundidade aqui, irmãos. Tanta glória nesse salmo, nos descrevendo exatamente a pessoa do nosso Senhor. Eu quero primeiramente aqui provar que esse salmo, ele fala diretamente como profecia da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, por exemplo, deixe o dedo no Salmo 22, porque nós vamos andar por alguns textos dos evangelhos, mas outros eu vou citar aqui em razão dos muitos textos. Veja a dinâmica aqui do Salmo 22, irmãos. Ele começa: Deus meu, por que me desamparaste? Verso 1. E aí nós vamos para Mateus 27, 46, é dito: e perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Então, que nós chegamos ao verso 7, que é dito: todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Então nos é dito em Mateus capítulo 26, versículos 67 e 68. Então cuspiram-lhe no rosto e lhe davam punhadas, e outros os esbofeteavam, dizendo: profetiza-nos, Cristo, quem é o que te bateu? Agora vem para Mateus 27, querido. Mateus 27, nós vamos abrir esse texto. Mateus 27, verso 28 a 31 e o verso 39. É dito: despojando-o das vestes, cobriram-no com um manto escarlate, tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça, na mão direita um caniço, e ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: salve, rei dos judeus! E cuspindo nele, tomaram um caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe o manto e o vestiram com as próprias vestes. Em seguida o levaram para ser crucificado. Agora veja o versículo 39. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça, e diziam... Note, irmãos, os que me veem zombam de mim e afrouxam os lábios, isto é, falam sem nenhuma cautela, sem nenhum temor, meneiam a cabeça, reprovou-me. Isso é repetido em Marcos 15, 29, Lucas 23, 35. O verso 8, irmãos, o verso 8, nos é dito o conteúdo do que eles falavam. Confiou no Senhor, livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. E aí, em Mateus 27, 43, a mesma coisa foi falada a Cristo. Confiou em Deus, livre-o agora se o ama, porque disse: sou filho de Deus. Então, irmãos, verso 9, contudo, do Salmo 22, tu és quem me fez nascer e me preservaste, sendo eu ainda no seio de minha mãe. E aí nós somos levados, irmãos, diretamente para a concepção virginal de Cristo, e que após o seu nascimento, Deus o Pai o preservou dele ser assassinado por Herodes. Aí nós chegamos então ao verso 12, 16 e 17, que fala assim: muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam. Verso 16, cães me cercam, uma sussa de malfeitores me rodeia. Verso 17, e eles me estão olhando e me encarando em mim. Como é que se cumpriu na vida de Cristo, irmãos? Essa linguagem, touros de Bazã, cães, ela é abundante na Escritura Sagrada para se referir a dois grupos, que são os ímpios e os gentios. Isso é falado em Números 21, 33, Amós 4, 1,
no Salmo 59, 6 e 14. Então, o que é que Cristo está descrevendo aqui? Que ele foi exposto diante de pessoas ímpias e diante dos gentios. Aí nós chegamos em Mateus 26, 57, Cristo é colocado diante do Sinédrio, homens ímpios. Mateus 27, 2, Cristo é colocado diante de Pôncio Pilatos, um gentil ímpio. Em Mateus 27, 11, Cristo é colocado diante do governador ímpio da Judéia. Em Mateus 27, 21, Cristo é colocado diante da multidão. Lucas 23, 8, ele é colocado diante de Herodes. E Lucas 23, 27 repete que ele é colocado diante da multidão. Ele falou, touros de Bazã e cães me cercam. No verso 15, irmãos, do Salmo 22, nos é dito assim, e a língua se me apega ao céu da boca. João 19, 28 nos diz, depois disso, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam determinadas para que a Escritura se cumprisse, disse, tenho sede. O verso 16 nos diz, transpassaram-me as mãos e os pés. E aí João 20, 25 nos afirma dos furos que foram feitos nas suas mãos e nos seus pés. O verso 18 do Salmo 22 nos diz, repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sorte. E aí Mateus 27, 35 nos diz, e havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sortes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sorte. Ainda, irmão, no verso 22, Cristo faz uma promessa, um voto. A meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E aí o autor aos Hebreus cita esse texto para dizer que Cristo faz isso no meio do seu povo, quando o seu povo está cantando os salmos. Porque assim, o que santifica, como que os são santificados, são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhe chamar irmãos, dizendo, anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. O autor aos Hebreus, em Hebreus 2, 11 e 12, ele diz que Cristo é que diz isso. Chama o seu povo de seus irmãos. E aí chega, irmãos, o último verso do Salmo. Chegarão e anunciarão a sua justiça ao povo que nascer, porquanto ele o fez. No original, irmãos, essa última frase pode ser traduzida assim, porque foi feito por ele. E é por isso que alguns apropriadamente identificam aquilo que é falado em João 19:30, quando ele diz, está consumado, está feito. Irmãos, não tem como não perceber que praticamente todos os versos você encontra correspondência na descrição do Evangelho. Enquanto o Evangelho nos narra os fatos que se sucedem ali, o Salmo 22 nos descreve toda a percepção de Cristo ao que estava acontecendo. É como se já desde a antiga aliança, o Senhor nos desse a visão do Messias de tudo o que ia acontecer. E aí chega o Evangelho e nos descreve pormenorizadamente aquilo que aconteceu exteriormente ao coração do Messias, irmãos. Isso é de tal forma, querido, que eu penso que Spurgeon, ele acertou em cheio quando ele falou isso aqui. Esse salmo é o salmo da cruz. Pode ter sido repetido. Ele considera, pode ter sido repetido, palavra por palavra, por nosso Senhor, quando ele estava pendurado no madeiro. Seria ousado demais, Spurgeon diz, afirmar que assim foi. Mas até mesmo um leitor informal pode ver que há chances disso ter acontecido. Porque o salmo começa, Deus meu, por que me desamparaste? Cristo começa as suas primeiras palavras na cruz exatamente assim, Deus meu, por que me desamparaste? E o salmo termina, está consumado. A última palavra de Cristo foi, está consumado. Não é demais, irmãos, pensar que enquanto Cristo estava na cruz, ele estava recitando palavra por palavra, palavra por palavra desse salmo, derramando a sua alma em sacrifício vivo a nós.
Eu provei aqui para a igreja que detalhe por detalhe do Salmo aponta para Cristo, como uma profecia, irmãos. Mas se não bastasse isso, queridos, o fluxo dentro do próprio Salmo aponta para isso, irmãos. Aqui está a dinâmica básica do Evangelho, que Pedro nos falou. Veio os sofrimentos e depois disso a glória. O próprio Cristo, irmãos, disse em Marcos 8,31 aos discípulos, e começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito, sofresse, e que fosse rejeitado pelos anciãos e principais sacerdotes e pelos escribas, e foi morto. Está aqui o sofrimento. Mas depois de 3 dias ele ressuscitaria. Está aqui a glória. E como que isso é visto no Salmo, irmãos? Os sofrimentos são claramente escritos aqui, irmãos, do verso 1 ao verso 22, tratando da crucificação. Até o verso 22 você vê detalhe por detalhe da crucificação. E depois daí vem a glória. Primeiro os versos 23 e 24 falando da ressurreição, e depois os versos 25 a 31 falando da proclamação do evangelho, dos frutos até a consumação que viriam da obra de Cristo, irmãos. E se não bastasse, detalhe por detalhe no Salmo, se não bastasse o fluxo interno do próprio Salmo, falando que ele está se referindo a Cristo, vem a posição do Salmo no saltério. Lembra, irmãos, nenhum Salmo foi colocado de forma aleatória. O saltério, antes de ser o inário que o Senhor, o Espírito Santo, deu à sua igreja, ele é um livro de revelação. E cada salmo está onde está, nos passar uma mensagem. Aí você chega ao Salmo 20, a igreja orando em favor do rei, pelo que ele iria passar. Aí vem o Salmo 21, o Salmo expressando a certeza do Messias, de que Deus iria lhe sustentar. E Deus afirmando ao Messias, eu vou lhe sustentar, pode ir, pode ir. Aí vem o Salmo 22, ele indo, ele passando por todo o conflito. E dentro do Salmo 22, a transição, sofrimento para a glória. Aí vem o Salmo 23, o Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Ele me guiou pelo vale da sombra da morte. Só que ele fez o meu cálice transbordar. Sabe o que é que o Salmo 23 está falando, irmãos? Mais uma vez, da percepção de Cristo, de ter passado por tudo, passou, mas vê o Senhor o colocando em glória. E aí termina essa microsessão do Salmo com o Salmo 24. Quem é o Senhor da glória? Erguei-já, ó portas, as vossas cabeças, eis que o Cristo ressurreto e assunto ao Pai, ele está entrando na glória. Ele consumou a obra. Por isso o Salmo começa, do Senhor é a terra e a sua plenitude. E o que é que Cristo falou quando consumou a sua obra? Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. E ele entra pelos portões eternos, o Rei da glória, na presença de Deus Pai. Você consegue perceber, meu irmão, o evangelho escancarado diante de nós nas letras da antiga aliança? Como não crer, irmãos, nesse Deus? Como não crer, querido? Você consegue perceber que ele fez exatamente conforme ele profetizou que faria? Isso nos mostra a credibilidade dos irmãos. Isso nos mostra que tudo mais, aquilo que ainda está para se cumprir, sem dúvida, irá se cumprir. Vem comigo, por favor, para Isaías 41. Isaías capítulo 41, versículo 26. Ele diz, quem anunciou isto desde o princípio, a fim de que o possam saber antecipadamente para que digam, é isso mesmo? Mas não há quem anuncie, sem tampouco quem manifeste, nem ainda quem ouça as vossas palavras. Agora Isaías 42, 9. Eis que as primeiras predições já se cumpriram, e novas coisas eu vos anuncio. Antes que sucedam, eu vos farei ouvir. Isaías 46, 10, o Senhor diz, eu
não há outro Deus além de mim. Ele termina o versículo 9 e diz que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Isaías 48, verso 5. O Senhor também diz, por isso eu tu anunciei desde aquele tempo, e tu dei a conhecer antes que acontecesse, para que não dissesses, o meu ídolo fez essas coisas, ou a minha imagem de escultura e fundição as ornaram. Por que o Senhor fez dessa forma, irmãos? Não só para nos ensinar o Evangelho, ele estava ensinando aqui o Evangelho à igreja da Antiga Aliança, mas para nos dar a certeza que esse Deus fala e faz. Como alguém pode abrir o Salmo 22, ler todo ele, séculos e séculos e séculos antes da crucificação de Cristo. E então chega nos evangelhos e vê a descrição da crucificação e não se maravilhar com esse Deus. Se a humilhação em dor foi profetizada e cumprida, a exaltação em glória, ela vai ser cumprida. E só falta um ponto da exaltação, querido. É a volta do Senhor em glória como um rei, salvando a sua igreja e tomando vingança dos seus inimigos. Isso vai se cumprir. Você tem, meu irmão, sido tentado pela incredulidade? Você tem duvidado de alguma das palavras do Senhor ou de alguma das suas promessas? Você titubia em confiar? Você acha que alguma coisa que ele falou não é tão certa assim? Olhe para o Salmo 22 e se maravilhe. Ele é aquele que anuncia antes de acontecer, para que você saiba que as palavras dele são certas e fiéis. Sufoque toda incredulidade que surgir no seu coração, meu irmão. Toda dúvida do que o Senhor falou. Toda incerteza. Se você tem dúvida que Jesus vai voltar, meu irmão, lance para longe essa dúvida. Se cumpriu a dor, se foi cumprido aquilo que foi mais tenebroso e doloroso em Cristo, vai se cumprir a glória final. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Aqui também, irmãos, nós aprendemos que não há caminho melhor para nós seguirmos, queridos. O caminho que é descrito aqui nesse salmo, irmãos, é o melhor caminho, mas também é um caminho de mais dor. A nossa carne, irmão, ela não quer. Mas se esse foi o caminho de Cristo, irmãos, esse deve ser o nosso caminho. Ele sofreu, depois veio glória. Ele se humilhou, depois veio glorificação. Ele morreu, depois deu vida, irmãos. E como isso, irmãos, como esse salmo não apenas mostra a beleza do nosso Redentor, mas também contrasta conosco o quão vil nós somos, irmãos. O Cristo bendito se humilhou, mas nós queremos nos exaltar, nós queremos a glória, nós queremos conforto, e quanto conforto mais nós pudermos, nós vamos ter. Nós queremos preservar ao máximo o nosso eu. Nós não estamos dispostos a inquietar um pouquinho que seja a nossa carne para fazer aquilo que o Senhor quer. Muito menos nós estamos dispostos a morrer por Cristo. O egoísmo, o orgulho, o rancor, a determinação em fazer o que nós queremos e não o que Ele diz que tem que ser feito, irmãos. Tudo isso é o que prevalece em nós e mostra que nós estamos caminhando muito longe da trilha de Cristo. Aquele que quiser ser salvo, que quiser ser meu discípulo, ele diz, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O seguir a Cristo envolve seguir o seu sofrimento.
Paulo fala em Romanos capítulo 8, se nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, nós também participamos das aflições com Cristo. Como pode uma igreja que esperneia sobre as aflições? Como pode uma igreja que não quer sofrer como e com Cristo, mas só quer a glória? Como pode, irmãos? Nós não queremos nos rebaixar até o pó, ao invés de nos exaltarmos diante uns dos outros. E além de tudo isso, queridos, note que, de fato, a mensagem central da Escritura é Cristo e o Evangelho. E assim nós devemos ler todos os profetas procurando Cristo. Todas as doutrinas, irmãos, devem estar relacionadas com Cristo. É o que o Novo Testamento nos ensina abundantemente. O próprio Cristo reiteradamente falou para os fariseus: vocês buscam a vida eterna na Escritura Sagrada do Antigo Testamento? Fazem bem, porque elas falam de mim. Lucas 24, 44, ele expôs nos Salmos, nos profetas e na lei, tudo quanto falava dele. Então, irmãos, a Escritura fala dele. E aqui vem duas coisas para o nosso coração e para a nossa crença, irmãos. Nós devemos louvar a Deus por revelar o Evangelho dele com tanta simplicidade. Toda a Bíblia fala do Evangelho. E aí vem a segunda coisa, meu querido: repreenda, despreze, repudie toda a posição teológica que inferioriza o Antigo Testamento, que vai falar que só o Novo Testamento fala do Evangelho. Isso não vem de Cristo. Isso é diabólico. Toda a revelação, da forma mais bela possível, brilha Cristo para nós. Muito mais depois que ele completa a sua obra. Aquilo que era encoberto foi escancarado. Recem as letras da antiga aliança. Foi falado em sombras, mas agora, quando Cristo vem, não há mais uma só sombra. Lia-se o Antigo Testamento com véu, mas agora foi tirado o véu. Há tanta luz no Antigo Testamento quanto no Novo. Porque lá da obra de Cristo consumada no Novo, irradia luz para compreender tudo aquilo que ele anunciou que iria fazer. Rejeite toda posição teológica que inferiorize um pouquinho sequer o Antigo Testamento quanto à revelação do Evangelho. Isso não vem de Cristo. Pedro falou, foi o Espírito de Cristo que conduziu os profetas, ao ponto de que, se você quer uma Bíblia cujas palavras de Cristo vão ser vermelhas, você vai ter que ter toda uma Bíblia marcada de vermelho, meu amado. Porque toda ela são palavras de Cristo. Toda ela. Isso é uma aplicação aqui, irmãos, prática, imediata. Se eu tenho que desprezar isso, irmãos, eu também tenho que desprezar a posição que despreza o canto do Salmo sob esse argumento, irmãos. É comum, irmãos, a objeção de que não se deve cantar os salmos do saltério, porque eles são coisa da antiga aliança, porque caducaram. Em outros momentos, irmãos, eu já mostrei o quão contrária às Escrituras é essa opinião, irmãos. Mas aqui eu vou aproveitar a oportunidade que o Senhor nos dá aqui no Salmo 22 para mostrar um pouco mais o quão absurdo essa fala. Recentemente, irmãos, nas redes sociais, um artista pop do meio gospel brasileiro chamado Marcos Teles, ele publicou um trecho de um podcast que ele participou, e nesse podcast ele fez uma análise da música na igreja brasileira. Enquanto ele criticava essa música na igreja brasileira, evangélica brasileira, ao mesmo tempo ele falava em um tom de crítica à salmodia, dizendo que a salmodia era um remédio para esse problema. Mas então ele falou assim: mas cantar salmos, como disse Isaac Watts, é cantar sobre Cristo através de um véu. Cantar os salmos, como disse Isaac Watts, ele cita, é cantar sobre Cristo através de um véu.
E aí, na descrição da postagem, ele complementou: o livro dos Salmos é nosso referencial de canto, não o nosso modelo último. Irmãos, além do problema de ele citar um teólogo que era declaradamente, reconhecidamente antitrinitariano, isto é, ele não cria na doutrina da Trindade. E aí, por consequência, óbvio, Isaac Watts nada tem a nos ensinar sobre cantar acerca de Cristo ou ao Cristo das Escrituras. Além desse problema, ele comete um erro exegético grave, irmãos. Como é que alguém pode falar que cantamos sobre Cristo com um véu no rosto, uma vez que o véu, por causa da obra de Cristo, foi tirado e nós contemplamos tudo aquilo que o Senhor revelou com a clareza solar? Eu não olho para o Antigo Testamento com um véu, eu olho com Cristo. Então, quando eu canto rochedo, eu não estou cantando rochedo das sombras da Antiga Aliança. Eu estou cantando a rocha, a pedra angular. Quando eu canto o ungido, eu não estou cantando as sombras da Antiga Aliança, eu estou cantando Cristo. Quando eu canto ao rei, eu não estou cantando a um rei de um governo civil, eu estou cantando ao Cristo. Brilhou a luz do Evangelho. Como alguém pode abrir a boca para falar que se canta os salmos com véu? A não ser que você seja como os judeus, que ainda leem o Antigo Testamento com véu. O livro do Antigo Testamento, queridos, que os apóstolos mais citaram para provar que Jesus era o Cristo, sabe qual foi? Já falei para a igreja. Os Salmos. Os Salmos. Como alguém pode abrir a boca para falar isso, irmãos? O Salmo 22 é um dos grandes paradigmas disso, irmãos. Não há nenhum paralelo. Não há nada parecido com ele, nem no Antigo Testamento, nem no Novo Testamento. Ele nos mostrou o coração de Cristo, ele nos mostrou as emoções de Cristo, ele mostrou as suas dores, como nenhuma outra porção da Escritura nos mostra, irmãos. Como um relato do Evangelho, ou dos apóstolos nos mostra, irmãos. E não há demérito nisso, no Novo Testamento, nem em outra parte da Escritura Sagrada, porque o Senhor assim quis fazê-lo, querido. Conforme o meu amigo, o reverendo Daniel Silveira, ministro da Igreja Presbiteriana Herança Reformada, ele disse, por exemplo, onde encontramos algo parecido com o Salmo 22 do Novo Testamento? Somente o Salmo 22 nos dá uma oportunidade de nos aprofundarmos nos pensamentos e emoções de Cristo durante a sua crucificação. O Salmo não é sombra. Não devemos confundir a lei cerimonial, essa sim, sombra, que passaram, com as expressões proféticas e inigualáveis das experiências espirituais do povo de Deus e do Messias. Como bem disse o senhor Francis Roos, no prefácio do Saltério, adotado oficial e exclusivamente pela Assembleia de Westminster, os salmos são as canções católicas adequadas para qualquer situação na vida da igreja, no Antigo e no Novo Testamento. João Calvino, semelhantemente, disse que os salmos são a anatomia de todas as partes da alma, em referência à sua forma inigualável de descrever a experiência espiritual. Assim, os salmos servem como um elemento que une as igrejas de ambos os testamentos e o próprio Cristo, pois juntos compartilhamos das mesmas experiências espirituais, cantadas de forma inspirada pelo próprio Deus. Assim, o Salmo do Saltério, irmãos, como o Salmo 22, não nos são um mero modelo para fazermos as nossas músicas, ou mera referência de letra para compormos nossas próprias letras para oferecermos ao Senhor num culto. Eles são, ao lado dos demais cânticos que o Espírito Santo inspirou, irmãos, o modelo final. O conteúdo adequado. Por isso, irmãos, tenhamos convicção de que, ao cantarmos os salmos, igreja, não são sombras que nós estamos cantando. Com a vinda de Cristo, irmãos, nós cantamos em plena luz. Mesmo que com letras compostas na Antiga Aliança. Mesmo que com letras que carregam essa linguagem própria da Antiga Aliança. Mas eu pergunto, qual cântico
qual corinho, qual hino, qual poesia de composição meramente humana pode expressar com tanta profundidade o que estava na alma de Cristo quanto o Salmo 22? Qual? Qual pode nos tornar participantes da angústia da alma de Cristo, da confiança de Cristo no Pai, da sua percepção da humilhação que ele estava sofrendo, dos seus votos, sua expectativa de glória? Qual? Me apresente um em toda a história da igreja. Não há. Não há. Que os desprezadores dos salmos, que abrem a boca para dizer tolices como estas, os salmos inspirados pelo Espírito não são o modelo último, mas um referencial para fazer canções melhores do que a do próprio Espírito Santo. Que eles me apresentem algum outro cântico que tenha o selo do Espírito de Cristo dizendo: essas são as palavras que expressam exatamente o que eu senti. E se alguém se levantar para dizer: eu tenho, quão soberbo e ignorante da doutrina de Cristo é essa pessoa. Por isso, queridos, ao lermos e cantarmos esse salmo, nós devemos considerar a profundidade da obra de Cristo, do seu sofrimento, das suas angústias, da sua confiança, daquilo que ele esperava alcançar pela sua obra. É por irmãos que eu posso dizer com toda a certeza e segurança à igreja: meditar séria e devidamente nesse salmo, considerando toda a descrição do Evangelho, nos dá uma visão muito mais profunda, plena e madura dos sofrimentos de Cristo do que qualquer filme, qualquer pintura, qualquer imagem poderia nos impactar. Não tem, irmãos. Não tem Mel Gibson, não tem The Chosen, não tem obra de arte nenhuma expressa com tanta profundidade a dor que o nosso Senhor sentiu. Se você tomar esse salmo para meditar, mastigar nele, você vai saber e vai ser impressionado, impactado em sua alma, mais do que qualquer outro subsídio carnal que a Escritura não nos deu. Isso vai nos causar uma impressão na alma para com os sofrimentos de Cristo e a glória que ele esperava. Por isso, irmãos, nessa sequência que nós vamos ter só nesse salmo, nós temos dicho a ele, como disse um comentarista, tirando as sandálias dos nossos pés, porque a terra santa é a alma de Cristo desnudada diante de nós. Creia que esse Deus que promete cumpre as coisas que ele promete. Creia que o melhor caminho, embora mais doloroso, é o caminho da humilhação, da mortificação. Creia que nós, ao cantarmos esse salmo, não estamos cantando sombra, nem como qualquer outro salmo. Nós estamos cantando a glória da plena luz do nosso Cristo. Amém. Oremos, irmãos.